Bom dia a todos. Obrigada aqui pela presença. É um prazer estar aqui falando com vocês, especialmente um público tão jovem. E a ideia é contar um pouco dessa minha história. Eu sou jornalista de formação, me formei na PUC de São Paulo, depois fiz mestrado em jornalismo comparado pela USP e sempre trabalhei com jornalismo, até pouco tempo atrás. E, para começar, a minha apresentação ela é muito singela, mas tem uma coisa muito importante nela, que são as músicas. Então, eu queria que o Leandro começasse. Vai trabalhar, vagabundo. Não dá para falar de trabalho sem lembrar dessa música, né? Por quê? Pode abaixar. Porque o trabalho é uma coisa, especialmente no século passado, ou seja, no século XX, que está associado com a dignidade, a moralidade, né? a formação da tradição das pessoas e a identidade das pessoas. Isso é uma coisa muito forte. E eu sou do século passado. Então, para mim, trabalho era a coisa acho que mais importante que eu tinha, né? E eu tive a sorte, deixa eu ver aqui, volta. Eu sou péssima dessas. Aí, eu tive a sorte de trabalhar sempre com coisas que eu amava. Eu fui uma pessoa muito privilegiada. Comecei a trabalhar com 16 anos. Essa não é a minha primeira carteira. Eu mudei de casa, não achei a primeira, então fui com essa. Essa é dos anos 90. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E meu primeiro emprego foi numa biblioteca. Olha a sorte que eu tive. Então, eu sempre trabalhei com coisas que eu amava profundamente. Depois da biblioteca, eu logo arrumei um trabalho como jornalista, como estagiária, e assim fui, e assim segui. Então, o trabalho, para mim, sempre foi a minha vida. Trabalhei 30 anos com carteira assinada e 23 anos na mesma empresa. A música. Essa aqui foi uma das primeiras... Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. E a minha vida era assim, uma vida sempre igual e muito diferente. Por isso que ela era apaixonante. Eu viajei o mundo inteiro como jornalista. Eu viajei o mundo inteiro como jornalista. Eu conheci pessoas que eu não teria conhecido se eu não fosse jornalista. Eu estive em lugares que eu não teria ido se eu não fosse jornalista. Eu vivi e experimentei coisas incríveis que eu não teria vivido nem experimentado se eu não fosse jornalista. E se não fosse jornalista, no século passado, tendo o crachá que eu tinha, né? Eu trabalhei 23 anos na mesma empresa. Agora, um ano depois, eu já posso falar. Eu trabalhei muito tempo na Editora Abril. E eu tinha uma relação de profunda paixão com esse meu trabalho. Por causa disso, um dia acabou. E esse acabar foi como uma ponte que caiu. Porque ele não acabou porque eu quis, ele acabou porque acabaram. Eu fui demitida. E foi uma coisa que eu não esperava. Eu tinha esperado em outras ocasiões, mas naquele dia, 25 de agosto de 2014, eu não esperava. Eu tinha um cargo de chefia, eu era executiva, já fazia 9 anos, estava ali no topo da pirâmide. No jornalismo, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um negócio que chama expediente, que nos jornais e nas revistas sai uma tripa assim, que só a mãe da gente lê, né? Mas o nome vai subindo. E eu comecei bem baixo e meu nome foi escalando. Então, eu estava lá no topo. E, nesse dia, o dia D, quando acabou e quando a ponte caiu, a minha vida virou, transformou. E tem uma coisa interessante, só antes da música,
Essa foto ela é de uma ponte, chama Ponte Tacoma. E essa ponte ela caiu nos Estados Unidos, e, graças à queda dessa ponte, a ponte do Brooklyn, em Nova York, está de pé. Isso é uma coisa interessante que eu aprendi num livro do Gay Talese. Nos Estados Unidos, no século passado, os construtores aprendiam com aquilo que a gente chama de engenharia de obra feita. Ou seja, sempre que alguma coisa dava errado, eles iam lá, estudavam porque tinha dado errado e melhoravam a tecnologia para que não desse errado na próxima vez. Hoje não é mais assim, né? Mas antigamente era o jeito do aprendizado. Por causa disso, eu descobri que a gente tem que, sim, prestar atenção no erro, né? E que o erro é muito mais educativo e construtivo do que o sucesso. Na minha carreira, eu tive alguns grandes sucessos sobre os quais eu não aprendi nada. Só fiquei entorpecida e envaidecida e cometi um monte de besteira depois. Coloca a música. Faz o queimado, então. Vamos lá. Essa música é do Lupicínio e a letra ela diz muito. Foi isso que aconteceu. Não me quiseram mais. E eu fui jogada como um fósforo queimado, atirado no chão. É dramático? É. Porque ser mandado embora é muito dramático. Pode parar. É muito dramático. Eu não sabia o quanto. Até o dia que o meu dia D aconteceu, eu já tinha mandado muitas pessoas embora, porque eu fui chefe por muitos anos. E eu nunca tinha rodado, né? E a experiência de rodar, eu percebi o quanto ela era forte e, ao mesmo tempo, o quanto ela era tabu. E, a partir desse tabu, é que começou toda essa minha plataforma de trabalho, que eu vou contar um pouco aqui para vocês. Por quê? Porque eu percebi que tinha uma questão aí que tinha que ser discutida, que era exatamente a relação das pessoas com o trabalho, com esse tipo de trabalho, com o trabalho com crachá, com um trabalho que envolve você ter um sobrenome novo, que não é seu, agregado ao seu, que é o sobrenome da empresa. Então, logo nos primeiros dias, depois que eu fui demitida e que comecei a falar sobre isso, comecei a escrever sobre isso, eu percebi que as pessoas ficavam assim chocadas. Mas como que você está falando isso? Por quê? Porque ninguém falava, né? E falar, eu acho que foi a primeira grande sacada que eu tive. Eu tive nesse processo algumas sacadas, alguns insights e algumas coisas maravilhosas que caíram na minha cabeça. E que eu acho que isso, sim, faz parte desse novo jeito de trabalhar, desse trabalho criativo. É você ficar atento às coisas que acontecem, que passam na sua frente e que, frequentemente, a gente não está preparado para ver. Então, sou eu que ando. Então, e aí? E aí que, no dia seguinte, ou logo depois, eu fui resolver minha vida, né? Minha vida burocrática. E tudo começou, eu não tenho essa imagem, eu preciso ter essa imagem. Tudo começou num dia que eu estava indo de bicicleta no INSS, e eu estava pedalando pela Faria Lima, que é uma avenida com ciclovia em São Paulo, e, ao cruzar ali um pedaço perigoso, eu freiei a bicicleta, e, nesse momento, um insight passou pela minha cabeça. Eu costumo dizer, para quem acredita, que foi um anjo que falou no meu ouvido, foi uma voz no meu ouvido. E essa voz falou: por que você não escreve um blog chamado Cláudia Judice em A Vida Sem Crachá? Juro pelo meu filho, foi desse jeito. Eu não planejei, eu não fiz pesquisa de marketing, eu não fiz estudo, simplesmente veio essa ideia, eu ouvi essa ideia e depois segui pedalando e fui lá resolver meu problema. Voltando para casa, eu falei, quer saber? Boa aquela ideia, vou colocar em prática. E foi aí que eu comecei a escrever. Comecei a escrever, primeiro no Facebook. Aí um amigo falou, por que você não faz um blog? Blog? Como é que faz um blog? Vamos lembrar, eu sou do tempo do trabalho do século XX, que é quase XIX, né?
o mundo, a partir dos anos 50, do século passado, viveu uma gigante transformação. E, às vezes, eu me sinto nesse barco, não na montanha-russa que vem depois, mas nessa corredeira, porque as coisas se transformam muito rápido. Então, para uma pessoa do meu tempo, fazer um blog não é uma coisa tão simples. Mas, felizmente, ele é amigável. Eu fui lá, aprendi e comecei a fazer. E esse blog começou a repercutir, surpreendentemente. E eu comecei a fazer, e uma das histórias que eu publiquei logo no começo foi exatamente essa questão da identidade. Eu fui num prédio fazer uma conversa, que eu estava ali procurando serviço, e perguntaram, você de onde é? E eu não sabia o que responder, porque eu sempre fui da Editora Abril. Então, nesse dia, eu saquei que eu tinha um rumo para tomar, né? E eu fui nesse rumo. Por que essa imagem da montanha-russa? Porque essa descoberta é uma descoberta muito nova para quem viveu dentro do formato tradicional de trabalho. Agora sim, a música. É mais ou menos isso. Eu vou indo e você, tudo bem. Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro e você. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. E tem um detalhe. Eu odeio montanha-russa. Então, essa sensação de um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim, ela não combinava com aquela música anterior, do todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Até eu entender a graça dessa mudança, foi um processo extremamente difícil e extremamente doloroso. E aí, daí, nasceu um dos textos que, nessa minha trajetória, ficou mais famoso. Não sei se alguém aqui leu, que eu publiquei no Projeto Draft, que eu comparava a perda do crachá a arrancarem a minha pele. E aí, de verdade, não foi uma figura de linguagem, foi uma sensação mesmo, e foi uma maneira como eu me senti durante um período que durou o quê? Uns 4 meses. Curiosamente, eu acho que isso tudo aconteceu porque eu tinha, sim, uma relação muito especial e muito intensa com essa forma de trabalho do século XX, do século passado. Eu fui sentindo, quer dizer, que eu precisava reconstruir a minha identidade. Então, eu precisava de um novo sobrenome, que era o meu, e eu precisava construir esse sobrenome Cláudia Giudice e me desvencilhar do sobrenome Editora Abril. Eu precisava construir um novo formato de trabalho, uma nova maneira de trabalhar, e, principalmente, eu precisava entender que o meu plano B, porque eu já tinha um plano B, e aí é um paradoxo, né? A maior parte das pessoas, quando é demitida, ela não tem um plano B. Ou ela pensa em fazer. Eu já tinha colocado de pé um plano B. Ele já existia, já funcionava, já dava dinheiro. Mas, para mim, aquilo não era ainda o meu destino. Por quê? Porque eu tinha sido tão planejada, e, de novo, volta lá para o século XX, que eu tinha feito todo um planejamento. Que, em 2020, eu ia fazer 55 anos, eu ia me aposentar pela Previdência Privada, e aí, sim, eu ia tocar meu plano B como se fosse A. Por quê? Porque a visão de quem nasceu lá do tempo do vai trabalhar vagabundo permitia esse tipo de planejamento e esse tipo de visão. E, hoje, isso não faz o menor sentido, porque nada será como antes amanhã. Não pus essa música, mas é isso, né? Quer dizer, as instituições, o modo de fazer mudou profundamente. Vocês são jovens, talvez essa visão ela não seja tão clara, mas provavelmente os pais de vocês e tios sentem isso de uma maneira mais concreta, porque viveram esse tempo enquanto era normal você entrar num lugar e passar a sua vida inteira lá. E, se você fizesse tudo direitinho, e se você se dedicasse muito, você saía. Na empresa que eu trabalhava, depois de 30 anos de serviço, você não só se aposentava, como você ganhava uma viagem e um relógio. Ganhava essas coisas, sabe? Tipo brinde. Eu ganhei 2 pins, um pin de prata, quando eu fiz 15 anos, e um pin de ouro, quando eu fiz 20. Que o presidente entregava para você com uma cartinha escrita e assinada de próprio punho. Gente, isso é do século passado. Não existe mais, né? Então, nessa metáfora aqui da montanha-russa, entender
que eu não gostando de montanha-russa, que eu tinha que subir e descer, e que eu ia conseguir chegar no final viva, foi um processo muito, muito, muito interessante. Agora, já andou. Bom, como é que foi esse processo? Na verdade, porque eu já tinha o meu plano B, que é uma pousada na Bahia, que tem aqui uma pessoa que conhece, que é a Cláudia, que já foi minha hóspede e que faz parte dessa história. Isso é mais uma das coincidências que a vida proporciona quando você abre os olhos para o novo modelo, né? Porque a gente pode chamar de um novo modelo criativo de trabalho. Então, eu falei, bom, já que não está dando certo todos os projetos que eu estou tocando, e já que eu não quero voltar para o mercado, porque foi uma decisão minha de não procurar emprego na indústria, ou seja, eu não queria ser diretora de comunicação de nenhuma empresa, eu não queria fazer um trabalho que não fosse aquele que eu fazia, e que aquele que eu fazia não tinha, falei, eu vou de fato, procurar a minha melhora. E aí eu me refugiei na minha pousada, comecei a trabalhar lá mais intensamente, e estava numa temporada, isso foi exatamente há um ano, em novembro do ano passado, acho que foi exatamente nessa semana, inclusive. E eu fui para lá instalar um novo sistema de reserva. Porque eu pensei, bom, tenho que melhorar aqui a produtividade da pousada para eu ganhar mais dinheiro. E eu estava ainda nesse mood, né, de sobe e desce da montanha-russa. Tinha dia que eu estava ótima, tinha dia que eu estava ruim e tal. E um dia, depois de passar a manhã inteira dentro de um escritório trancada e esse céu azul do lado de fora, eu falei, quer saber? Eu vou sair daqui, vou sentar na varanda e vou trabalhar da varanda. A varanda é aqui, esse espaço. E você vê essa vista. Idiota, né? Dentro do escritório. Eu mostro isso porque, na verdade, são construções mentais que a gente faz. E é isso que a gente precisa o tempo inteiro ficar atento, para o tempo inteiro ficar quebrando. Porque, na cabeça da gente, trabalho é no escritório, de preferência com vista feia. Então, eu estava sentada no meu novo escritório. E isso que eu vou contar é absolutamente verdadeiro e real. Eu estava sentada lá, e era de tarde, e, de repente, passou o meu gavião. Tem uma família de gaviões carcará, por isso que ele está na capa do livro. Ele passou e ele começou a desenhar o ar assim na minha frente, como se ele quisesse chamar a minha atenção. E aí começou a tocar essa música. Nessa hora, eu me arrepio toda vez. Eu falo isso nas palestras, mas eu não consigo não me emocionar. Um raio partiu, me quebrou no meio. Porque, nesse instante, na combinação do céu, pode parar, do céu, do mar, do gavião fazendo barulho, chamando a minha atenção, e do Gilberto Gil tocando no meu ouvido, a mesa fica aqui, a caixa aqui atrás, a Cláudia conhece, um raio me cortou. Falou assim, que catso você está aí com esse mimimi, com essa choradeira toda, com esse nhenhenhê, se o melhor lugar do mundo é aqui e agora? E aí, gente, é meio ridículo, né? Mas foi isso que aconteceu. E, nesse dia, eu falei assim, meu Deus, tudo o que eu queria e havia planejado na minha existência, eu tinha realizado. Eu tinha trabalhado numa grande empresa, eu tinha chegado num cargo de chefia, eu tinha feito uma série de projetos bem-sucedidos, eu tinha sido jornalista, eu tinha montado a minha pousada, eu estava escrevendo todos os dias, eu tinha dinheiro, saúde, família. E aí, qual que era o meu problema? E aí foi nesse dia que tudo se transformou. Por quê? Porque eu simplesmente fiquei com vergonha, muita vergonha, né? Pedi desculpa para Deus e comecei a mudar o meu jeito de ver a vida. E comecei a escrever outras coisas. E aí, outro momento que foi muito marcante, eu também estava nessa temporada lá, já na Bahia, e eu resolvi que eu ia, então, já que, sim,
o melhor lugar do mundo era aqui e agora, eu ia lá trabalhar do mesmo jeito que eu sempre tinha trabalhado antes, ou seja, eu ia entender e aprender todo o processo de uma pousada. E eu comecei a acordar cedo para fazer o café da manhã. E um dia eu resolvi aprender a fazer suco de laranja, aos 49 anos de idade. Por quê? Porque é diferente você fazer suco de laranja para o filho em casa e fazer suco de laranja, produzir ali 3 jarros em X minutos para atender 40 hóspedes. E, no primeiro dia, eu pedi ajuda para o Everaldo, que é meu funcionário. E aí, imagina ele tentando me ensinar, todo cheio de delicadeza. Ele falou assim, não, dona Cláudia, não é desse jeito. Bom, 45 minutos, a pior produtividade em fazer suco de laranja do mundo. Mas eu aprendi, fiquei muito feliz, e escrevi um texto que se chama Suco de Laranja e publiquei no blog. Um texto super singelo, mas um texto que mudou minha vida, porque a editora da HarperCollins leu esse texto, me escreveu e falou, eu acho que tem um livro aí, você não quer fazer? Aí, rapidamente, eu fiquei completamente louca e animada, fiz um projeto e mandei para ela. E, a partir desse dia, na verdade, do raio da minha cabeça, eu comecei a mudar a maneira que eu escrevia e as coisas que eu escrevia, né? Quer dizer, eu fui me transformando e eu fui vivendo outras experiências. Então, eu comecei a ir fazer compra, a descobrir coisas. E fazer compra, no meu caso, na Bahia, não é muito simples, porque tudo custa mais caro para mim. Então, eu chego no Ceasa, o que eu levei 3 meses para o vendedor de melancia me vender a melancia a R$5, porque ele queria que eu pagasse 10. E toda vez eu tinha que convencê-lo que eu era, não sei o quê, né, e que não adiantava ele querer me roubar, porque, apesar da minha cara, eu era brasileira. Então, eu fui vivendo, eu fui experimentando e fui vivendo, né, essa forma aí de trabalho que não é nada criativa, é extremamente concreta. Né, de pessoas que têm uma lida muito dura, muito pesada, mas que, curiosamente não, que na Bahia fazem isso de um modo muito leve, muito divertido. Então, fazer Ceasa, por exemplo, é uma experiência incrível, porque você ouve coisas e conversa coisas sensacionais. Sai um monte de jingle de campanha publicitária. E aí eu fui vivendo essa experiência, né, de ir tocando a minha pousada, e fui tendo certeza que as 2 coisas que eu mais gostava de fazer na vida era escrever e servir. Então, de novo, eu estava ali num momento extremamente privilegiado da minha vida e que bastava eu entender e prestar atenção nisso. Isso aqui é na frente da pousada. Obviamente que eu não escrevo aí porque eu tenho medo que o computador caia. Foi uma foto mas de fato esse é o meu escritório, né? E aí, o livro, no dia 5 de janeiro, e aí a vida criativa, como ela é curiosa, né? Então, teve Réveillon, trabalha muito, isso aqui, começou em janeiro, eu recebi um e-mail dizendo que o livro tinha sido aprovado. E aí eu falei, meu Deus, vamos escrever. E eu prometi que eu ia entregar esse livro no dia 6 de março. Por que no dia 6 de março? 6 de março ou 6 de abril? 6 de abril. Porque era Páscoa. E eu resolvi que esse livro ia ter um significado. Ele ia ser a minha ressurreição. E, de fato, isso foi o que aconteceu. Então, no dia 6 de abril, quando eu entreguei, eu era uma outra pessoa. E, nesse processo, que foi um processo de verdade muito curto de tempo, quando eu conto tudo isso, a gente está no dia 25 de novembro, e não faz um ano disso que eu estou contando para vocês, né? No meio desse caminho, eu recebo uma hóspede, que é a Cláudia, que está aqui, que eu atendi, espero que tenha atendido bem. E, no penúltimo dia, quando ela foi embora, ela falou para mim assim, queria te dar um livro da minha editora nova, editora Voo. Uma editora que eu não conhecia, porque eu vivia no mundo das grandes editoras e, portanto, eu só olhava para coisas grandes, né? Eu não tinha essa visão, eu não entendia o que era esse jeito de trabalhar, coworking, de pessoas juntas num espaço compartilhado e trocando e um fazendo. Não, eu vivia num mundo de grandes estruturas, de enormes custos, e que tudo era feito de um jeito grandioso, extraordinário, e que não existe mais. E, nesse dia, a Cláudia me entrega esse livro. Eu agradeci muito, ela foi embora para Curitiba, e eu continuei lá, e eu falei assim, nossa, que bacana.
E eu comecei a ler o livro. Um presente dela e do destino, porque o livro é parte do meu livro, porque ele discute exatamente aquilo que eu estava vivendo. Pessoas que mudavam completamente de vida, Cláudia advogada, a sócia dela, Joana, também, e deixaram o direito para montar uma editora que tem um foco, que é editar livros e fazer desses livros uma forma de dar mais livros, de graça. Então, elas estão aqui distribuindo livros em BH, para escolas, né? Então, cada livro vendido se transforma num outro livro vendido. E eu não sabia que elas iam estar aqui, então eu só estou falando porque é de fato verdade, não estava na palestra, mas é que eu acho que isso é tão impressionante, isso é tão prova desse processo novo que vem acontecendo com as pessoas. E que isso, de certa maneira, eu acho que, quando a gente pensa no trabalho do Vai Trabalhar Vagabundo, desse trabalho de carteira assinada, desse trabalho que, para muitas pessoas, é uma coisa pesada, que é feito apenas para ter um salário e um pagamento no final do mês, e a gente vê essa transformação, seja porque a economia está mudando e porque as coisas estão mudando e porque, de fato, vivemos uma crise, 9 milhões de desempregados, número esse que é maior, até porque tem um monte de gente que não foi pedir seguro-desemprego e, portanto, está fora da estatística. Para mim, claramente, existe, sim, uma porta. Não é uma luz no fim do túnel, é uma porta, é uma janela que leva para outros lugares e que permite outras experiências e que permite viver o trabalho de uma outra forma. Então, no meu caso, um ano depois... música. Chorei, não procurei esconder. Eu gosto muito dessa música porque o autor é meu parente, mas Dar a Volta por Cima é um clichê, Mas eu acho que é um dos clichês mais legais que podem ter na vida de alguém. Porque dar a volta por cima é um jeito de começar de novo, de se reinventar, ou seja, de viver uma vida dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. E o bacana, e que eu acho que isso faz todo sentido para quem é jovem, médio, velho, é saber que o mundo hoje, porque a gente vive muito tempo, porque a ciência permite que a gente tenha uma longa existência, não dá para conceber mais a vida sem um plano A, B, C, D, F, G, H. Porque ninguém mais vai entrar no emprego e sair dele e vestir o pijama. Porque hoje, sim, você pode trabalhar X tempo numa coisa que você gosta, encerrar um ciclo e começar outro, e começar outro, e começar outro. E isso, do ponto de vista do prazer e da criação, é sensacional, porque a gente não é uma coisa só. A gente não é só jornalista, ou só engenheiro, ou só advogado. A gente é muita coisa. Eu sempre tive muitos amores. E hoje é possível dar conta e realizar esses muitos amores. Então, a questão do plano B, eu tenho falado muito isso. Quer dizer, não dá para viver sem ter um plano B. É como viver sem sonho. O plano B, em muitos casos, é ter um sonho. É um desejo de algo que você vai fazer agora, depois ou mais lá para frente. Então, nesse dia, com esse arco-íris lá no meu plano B, tem muito arco-íris. E arco-íris na Bahia é sinal de sorte. E esse arco-íris apareceu para mim, logo que eu estava me preparando para lançar o livro. E entender essa questão do plano A, B, C e D, da reinvenção e da inovação. Então, o livro foi lançado exatamente um ano depois que eu fui demitida. Eu passei, desde que aquela voz falou no meu ouvido, a exagerar nas questões simbólicas, porque eu acho que, sim, elas são muito importantes e que a gente não dá valor para elas quando você está vivendo ali na estratosfera. Então, um ano depois, eu lancei o livro em São Paulo. E foi uma coisa muito especial, porque 250 amigos estiveram lá, acho que mais até, foram vendidos 250 livros, mas não era um lançamento de livro, era uma festa. E, por incrível que pareça, não tinha nem bebida,
porque a livraria não levou, a editora também não, e as pessoas ficavam, as pessoas voltavam na fila, porque, no fundo, não era o meu livro, mas era um momento em que várias pessoas que estavam ali estavam experimentando exatamente viver sem crachá. E que tinha ali uma coisa meio de uma comunhão de encontros e de situações em que ali compartilhamento e troca de ideias, e foi muito bacana. E aí, nesse período, quer dizer, eu percebi que, com a minha história, ou seja, a partir do meu umbigo, né, a partir desse meu sofrimento pessoal intransferível que eu fiz compartilhar, e que, portanto, eu acho que isso foi um ponto de inovação, porque as pessoas não compartilhavam, e eu percebi que havia uma enorme aderência de pessoas querendo falar desse assunto. Eu recebi, nesse processo todo, acho que algo como mais de 2.000 mensagens, e até hoje é muito comum a pessoa que não me conhece, obviamente, compra o livro, lê o livro e me escreve. Entra pelo Face, entra pelo e-mail, ou liga para a Posada. Por quê? Porque ela quer falar, ela quer trocar, ela quer dizer que gostou, que não gostou, que passou por isso. Teve uma mulher que ligou para mim para dizer assim: olha, depois que eu li seu livro, eu entendi o que aconteceu com meu marido depois que ele foi demitido. Porque ele não falava comigo, e ele ficou ali fechado nele mesmo, eu não conseguia conversar, toda vez que eu ia falar, ele me dava uma patada, a gente quase que se separou. Mas aí eu li o seu livro e eu entendi o que ele estava sentindo. E aí foi indo, e agora a gente está super bem. Então, tem coisas desse tipo, né, que eu recebo e que eu interajo. E o blog, que, na verdade, não é meu, é do Anjo, acabou sendo o veículo dessa história, né? E, no meio dessa trajetória, para eu fazer com que esse blog fosse uma coisa séria e não apenas um momento ali de fazer a minha terapia em praça pública, eu decidi me contratar para fazê-lo. Eu recebi uma indenização que estava relacionada àquela minha visita ao INSS, e eu decidi que, com essa indenização, eu ia me pagar um salário mensal para poder fazer esse blog, para poder trabalhar nele, né, de maneira sustentável, e para também não precisar ficar correndo atrás de um patrocinador para esse blog, porque eu acho que, nesse momento, a ideia não era essa. A ideia era fazer alguma coisa que fosse e que fizesse sentido para a minha plataforma de comunicação, que acabou se transformando, então, num blog, num livro, a rede social, que foi muito importante nesse processo. Eu tenho 2 perfis, eu tenho um perfil pessoa física e um jurídica, que, para variar, como sempre foi na minha vida, se confunde e se mistura. Não adianta, eu não consigo... O trabalho, para mim, é uma coisa só. Eu trabalho 24 horas porque eu adoro trabalhar. Aí não tem jeito, eu não consigo separar. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que não respondem e-mail no final de semana. Eu não logrei ainda essa evolução. E aqui eu gosto de mostrar essa matéria que saiu na Vogue, porque ela também é muito simbólica. Ela saiu agora no mês de novembro, foi meu presente de aniversário, eu acabei de fazer 50 anos. E por que ela é simbólica? Porque eu trabalhei 23 anos na Editora Abril, né? E a Vogue é a principal concorrente da Editora Abril. E a Vogue é a Vogue, né? E a Vogue deu uma matéria gigante contando a minha história, mas principalmente porque, nessa matéria, que fui eu que escrevi, eu acho que eu fiz um arrazoado, que é o começo, meio e fim dessa trajetória, né? Quer dizer, como se, nesse processo, aqui está o meu ponto final. Por quê? Porque, a partir de agora, considerando essa minha plataforma, né, quer dizer, o que eu tenho? Eu tenho uma empresa que eu chamo de Vida Sem Crachá S.A., que envolve a minha posada, que virou Plano A, que é onde eu tenho a minha maior fonte de receita. Eu faço, além de receber hóspedes, eu faço casamentos, eu vendo artesanato, que é uma das coisas que eu adoro fazer, que é sair viajando pelo Brasil comprando coisa. Eu faço passeios, né? Então, aqui, a Vida Sem Crachá. E eu tenho toda essa estrutura de comunicação que é minha
e que isso é uma coisa sensacional para estar, né? Não? Que é uma coisa que, considerando alguém que começou a trabalhar no século passado, é extraordinário. Por quê? Porque essa eu acho que é outra grande mudança do ponto de vista da comunicação, né? De você hoje ser possível ser dono de uma editora ou de uma plataforma de comunicação, uma pessoa só, ou duas, como é o caso das meninas da editora Voou. Porque tudo é acesso, tudo é possível e tudo é barato, né? Quer dizer, isso não existia no passado. Os grupos de comunicação são o que são porque eles só eram possíveis contando com um império por trás, né? Por famílias milionárias que bancassem aquela estrutura. Isso hoje está deixando de existir. Já existem experiências de produção de conteúdo jornalístico de qualidade na Europa e nos Estados Unidos, de grupos de jovens que se juntam e que fazem um site. Um dos mais bacanas é o Bundle, não sei se vocês conhecem, da Holanda. O único problema é que ele é escrito em holandês, então é inacessível, né, do ponto de vista da leitura, mas que é isso, faz 1 ano e 15 dias que eles conseguem viver no azul, produzindo jornalismo de qualidade de maneira cooperada, vamos chamar assim. Bundle, é B-A-N-D-L-E, e eu acho que o final, eu não me lembro, acho que é .com. Ele é um site holandês. Então, isso é uma grande revolução do ponto de vista do trabalho, né, jornalístico, e que, no meu caso, quer dizer, foi sem essa plataforma, essa história não teria sido escrita dessa maneira. Ela teria sido escrita, talvez, de outra maneira, ou talvez não tivesse sido escrita. Então, eu acho que é uma grande transformação que mudou, quer dizer, a maneira das pessoas se relacionarem com a vida e com o trabalho. E aí, dentro dessa... Volta para mim. E aí, essa última música, antes da gente abrir para as perguntas, que é simbólica, né? Quer dizer, o significado desse crachá, que quando eu deixei de tê-lo, né, as pessoas brincavam muito comigo, porque, sim, ele foi sempre uma porta de entrada, né? E pode parar. E que, quando eu perdi, quer dizer, a primeira sensação foi: e agora, como eu faço para entrar? Mas foi possível abrir outras portas, né? E hoje, sem o crachá, ou com o não crachá, eu acabei criando não só essa plataforma, mas uma outra persona. Eu tive muita sorte também, graças à palavra crachá, porque ninguém tinha se apropriado desse termo. Quando você dava um Google, crachá, tinha uma fábrica de crachá e algumas coisas, mas não ninguém tinha ocupado esse domínio. E o anjo lá, quando soprou no meu ouvido, eu criei alguma coisa que hoje é minha, né? E aí o paradoxo interessante, porque eu sempre fui, aspas, de uma editora, e hoje é tudo meu. Porque a marca sem crachá, a vida sem crachá, se você der um Google, e eu não gastei 1 centavo em AdSense para ter isso, só aparece eu. Então, tem uma coisa muito curiosa e muito impressionante de como as coisas foram andando, né, de uma maneira, eu acho que, em muitos casos, empírica. Para falar do Sebrae, eu fiz Empretec. E no Empretec a gente aprende que a gente tem que planejar, né? Tem que fazer planos antes de abrir um negócio para não correr o perigo de rasgar dinheiro. Mas no Empretec eu aprendi também que a gente tem que fazer plano com lápis. Por quê? Porque a gente tem que apagar e refazer esse plano 1 zilhão de vezes. E eu, que sempre fui uma pessoa muito pragmática, muito concreta, eu tinha uma enorme resistência em rabiscar meus planos, porque eu planejava e ia, né, feito um trator. E eu fui aprendendo que, na verdade, a graça dessa história toda é exatamente fazer e desfazer, quase como se a vida e o trabalho fosse um tapete de Penélope. Quer dizer, cada dia você tece para depois desfazer e começar de novo e seguir vivendo, né, quer dizer, dentro
desse prazer da descoberta, desse prazer do aprendizado. E eu acho que essa é a grande conquista desse meu modo de vida sem crachá. Por quê? Porque agora eu não preciso escalar mais nenhum expediente. Agora eu só preciso ganhar um dinheirinho que pague as minhas contas, mas que não é nenhuma coisa extraordinária, porque nesse processo todo eu percebi que era possível, sim, mudar meu padrão de consumo, e eu acho que isso é uma das questões que está muito relacionada com a economia criativa, né, com o trabalho criativo e com a economia criativa, que é a gente, de fato, perceber o que é necessidade e o que é desejo, né, e escolher sempre pela necessidade, porque esse desejo não leva para muito lugar, né? E tem um outro drive que eu acabei descobrindo nessa questão da vida sem crachá, é que a minha liberdade está completamente associada à minha segurança financeira. E, portanto, quanto maior for a minha segurança financeira, ou seja, quanto menor for o meu custo, maior vai ser a minha liberdade. Mas eu vou poder escolher aonde eu quero estar e o que eu quero fazer. E isso, com exceção de quem ganhar na Mega Sena, eu joguei, é da vida de todo mundo daqui para frente, né? Quer dizer, a gente estava conversando agora de manhã no café, a gente está vivendo por uma grande transformação. O André Esteves, do Banco Pactual, foi preso hoje de manhã. Nada mais é como era, né? Quer dizer, nada mais garante que vai seguir. As coisas estão se transformando e isso é uma grande notícia. Isso é extremamente positivo, mesmo que quando você está caindo ali da ponte seja um horror, mas é muito transformador, né? Eu acho que tudo está vivendo uma gigante revolução e você poder viver essa revolução de uma maneira, sim, aberta e criativa, faz muita diferença, né? É muito bacana, é muito bom. E aí, só para encerrar, no meu caso, acabou que os meus amigos dizem que eu acabei fazendo, nesse processo todo do limão, uma caipirinha, né? Muito doce e muito agradável, porque é um prazer fazer o que eu estou fazendo, especialmente estar aqui falando com vocês. Então, muito obrigada.